Muito bem, estamos oficialmente começando o episódio 2 do Pode Alavancar. Esse é um podcast focado em pessoas que atuam no mundo digital, especialmente com a venda de infoprodutos. Sou Giva Matias, estou aqui como host. Hoje eu estou aqui com duas feras que são meus convidados. E olha só, gente, você viu o título desse episódio? De 10 mil seguidores a... Acabei de ver agora, 556 mil seguidores. 7. De forma orgânica. Eu vou falar com a dupla aqui, que é mãe e filho, e eles são muito bons em produção de conteúdo. Então, seja bem-vindo, Andréia, seja bem-vindo, Davi. Acho que o grande objetivo aqui é a gente extrair, primeiro, alguns pontos da jornada e, na sequência disso, tentar identificar o que foi as principais mudanças que vocês fizeram, que tem trazido esse resultado exponencial, um resultado muito grande, porque vocês cresceram 500 e poucos mil seguidores em quanto tempo? 7 meses. 7 meses. Se você for ver, isso aí dá um aumento médio de... Vou fazer a conta agora, hein? 500 mil dividido por 7, quem é bom de matemática aí? Vai dar 80 mil, por aí, 80 mil. 80 mil, 8 vezes 7 dá 540. 80 mil seguidores. E um detalhe sobre isso, o público exato que eu queria captar. Mulheres acima de 40 anos. E quanto que vocês investiram para ter essa quantidade de seguidores? Absolutamente nada. 0. O máximo o preço do microfone, né? E quem tem dúvida disso, quando entrar no Instagram da Andréia, vai perceber o engajamento. É muito. Porque o engajamento, ele diz tudo sobre o perfil esse perfil, o conteúdo e tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas muito bem, a gente vai chegar nisso já, tá? Ela vai trazer aqui os principais ensinamentos juntamente com o Davi. E eu queria perguntar um pouquinho mais para entender qual é o nicho que você atua. Você atua nesse nicho? Como é que você foi parar nesse nicho? É o nicho de personal trainer, fitness, Isso. né? Como é que você foi parar aí? Bom, eu sou filha de profissional de educação física já. Cresci no mundo da educação física. Mas casei muito cedo, casei com 15 anos. Com 17 para 18, eu já comecei a minha produção de 8 gestações. Então, não tinha tempo para continuar meus estudos, nem fazer uma faculdade, e era só a vida girando em torno de cuidado de crianças e uma gravidez atrás da outra. E engordei muito e desliguei da área. Mas depois do 8º filho, eu resolvi que queria cuidar de mim. E eu fui do tipo que fui cliente assídua de várias academias e não frequentava cliente de plano anual, né? Pagava o plano anual, não ia como a maioria faz. E tentando resolver, né, emagrecer de algum jeito, lembrando do que aprendi lá na infância, mas um ponto decisivo foi me olhar no espelho e reconhecer que aquilo só ia acontecer se partisse de uma transformação, e eu fui fazer faculdade de educação física. Deixa eu só pegar um ponto aí, né? Porque talvez não ficou claro para quem está ouvindo. Você passou por 8 gestações, pariu 8 filhos. De parto normal. Parto normal. Isso. Então, parte da vida foi tendo filho. Isso. E depois, uma parte da vida falou, agora o que eu vou fazer? Tentando resgatar o meu corpo, tentando resolver meu problema, sabendo que a solução era na educação física, porque fui criada na área. Mas eu não tinha formação, então eu fui buscar a formação. Entrei na faculdade com 40 anos, já com 8 filhos, sendo 2 pequenos. Passei pela graduação, os 4 anos, emendei com uma pós-graduação. Tive que lutar contra todo o sistema, dizendo que eu já era mais velha, contra os sabotadores da minha mente, dizendo ser impossível, mas eu fui determinada a criar algum método de emagrecimento que fosse além de você pagar plano anual e não ir para academia, que tivesse alguma coisa a mais. E eu resolvi criar um método meu próprio, baseado em todo o estudo que eu fiz desde a faculdade. Os meus trabalhos todos eram focados na minha meta. Eu vou sair daqui, eu vou ajudar mulheres acima de 40 anos a ficarem em forma. E sem essa enrolação do sistema fitness que hoje tem, né? Então, infelizmente. Mas o que acontece foi que eu criei esse método consideravelmente simples, criei um atalho, né?
Não acredito em atalhos, eu criei um caminho já devastado. Um caminho mais acessível. Mais acessível, né? Para que as mulheres pudessem, através da minha experiência, não só meu conhecimento, né? Mas minha experiência mesmo, na aplicação do método em mim mesma e depois no presencial. E tem um ponto importante aí, né? Tem alguns elementos que dá credibilidade para a jornada, para o método de quem vende algum produto, não necessariamente digital, pode ser uma mentoria, pode ser uma consulta, pode ser algo presencial. Você precisa ter provas reais de que aquilo funciona, ou com você, ou com alguns clientes seus. O que a gente chama em copy da jornada do herói. Eu estava lá, minha vida era difícil, eu tentei o método A, o método B, o método C, até que um dia eu encontrei uma coisa que eu imaginava que não pudesse existir, fiquei relutante, estudei sobre aquilo, comecei a aplicar, senti os primeiros resultados, e aí, quando eu menos percebi, em uma quantidade X de tempo, uau, eu cheguei no ponto B. Então, eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. Então, qual que é o ponto de ensinamento aqui até então? Você é muito mais do que uma pessoa transformada, porque muitas mulheres, né, desse nicho reclamam, eu tenho um filho, a vida é mais difícil, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, imagina com 8. E aí, pelo que eu entendi, né, você foi fazendo criando, desenvolvendo o seu jeito, o seu método, de uma forma que é algo que não existe no mercado, porque como muitas pessoas, você passou pelo mercado, se matriculou em academias e nada dava certo. E aí, beleza. Então, você chegou nesse ponto e esse método você até então aplicava com o teu box, né? Porque quando você se formou, você abriu um box de treinamento funcional. Isso. E até então, que é o box que tem até hoje, você aplicava o método lá. Somente lá. Né? Então, eu comecei a colocar em prova, né, o método e o resultado. Não foi só uma exceção, aconteceu comigo, aconteceu com várias mulheres no presencial. Até que meu limite parou ali. Eu não posso crescer mais fisicamente. Só cabe aquele tanto de mulheres dentro do meu box, não cabe mais. Então, eu também só consigo dar tantas aulas por dia, não consigo mais. Então, eu me vi limitada encurralada. Em me ajudar, inclusive, não só um negócio, mas como eu já fiz a faculdade mais velha, passei pelo processo, é quase como uma missão mesmo. Eu sinto como se fosse algo que fosse um chamado que eu tivesse que atender. Então, parou ali o meu trabalho. E muitas vezes no dia a dia, acontece com casamentos e com família, o dia a dia as pessoas parecem que não vão mais valorizando o que elas têm, sabe? Então eu comecei a sentir que se eu conseguisse expandir isso para ter mais pessoas podendo ser alcançadas com essa mesma metodologia, essa mesma mulherada aí que está sedenta por transformação. E aí eu comecei a dar uma entrada no digital, mas mais para olhar, né? Porque eu me achava completamente incapaz, afinal de contas eu já estava com... Quanto tempo isso atrás? 3 anos atrás, meu? Um pouco mais. Talvez 4 anos que eu comecei a pensar. E eu já me sentia velha para aprender coisas novas de tecnologia. Até hoje eu me bato, mas por isso que eu tenho parceria com meu filho, porque 2 deles começaram a insistir e me mostrar esse lado. Que eu poderia ajudar outras pessoas entrando no digital e eu poderia ganhar mais dinheiro, né? Então, quem não quer mais dinheiro? Muito bom. Aí, pelo que eu entendi, então, você veio na jornada, estava lá com o box, mas eu acho que tem muitas pessoas que sentem o que você estava sentindo, sabe? Você está transbordando, mas você não está conseguindo chegar e ter mais alcance, não é? E todos os mercados, não importa o nicho que as pessoas entrem, sempre tem ainda muito mais pessoas precisando de ajuda do que aquelas que estão sendo ajudadas. E quando você faz um trabalho de forma íntegra e responsável, um amigo meu falava isso, cara, você tem a obrigação ética e moral de usar todos os recursos possíveis para fazer as pessoas comprarem mais.
Porque o seu produto ajuda as pessoas. Aí você chegou nesse nível aí e estava lá vendada, tentando enxergar alguma coisa do digital, até que apareceu o Davi. Na verdade... Como é que foi que o Davi chegou e falou? Como é que foi essa parte aí? Na verdade, antes do Davi, que o Davi foi já juntando as ideias, a gente já começou a deslanchar, mas até chegar o Davi eu patinei um pouco, né? Porque eu queria muito aprender a fazer tudo. Então eu comprei um curso de 8.000, né, para tentar fazer tudo sozinha e aprender a fazer, e foi lá, tipo, agora o meu 6 em 7 vem, e eu nem tinha público direito, então assim, eu começava a fazer, dei umas mancadas, abria live, tinha uma pessoa, 2 pessoas, e eu vi que aquele 8.000, eu falei, meu Deus do céu, foi pelo ralo, porque na hora de aplicar, tem tantos detalhes, e a gente se torna tão impotente diante de tudo, então o que eu peguei foi só a questão de produção de conteúdo. Vamos ver a dor do meu público, vamos ver isso e aquilo, e a gente faz os conteúdos. E aí eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade pelo conteúdo, mas eu esqueci essa outra parte. Porque mas eu vou pegar um ponto aí, então. Então, por exemplo, o curso que você fez foi o Fórmula de Lançamento, é isso? Foi. Que é um treinamento maravilhoso, que é o método que mais vende. Você pensa que você vai fazer 6 em 7 ali, né? Não, qual é o problema, que é um ponto de vista meu? São pouquíssimas pessoas que estão numa fase madura para pegar aquele material e fazer dar certo. Porque é como se você fosse construir, sei lá, uma Porsche. É muito elemento, é muita coisa, é muito recurso, precisa de copy, página. A pessoa mal entende de fazer conteúdo, às vezes não tem nem noção de como fazer um pitch, não tem nem noção do que entregar, o produto não está pronto, é uma loucura. Por isso que muitas pessoas não executam e muitas pessoas não vão para frente. Por isso que eu sempre recomendo que não começa pela Porsche, põe um Fusquinha para andar. Isso, exatamente. Vai devagarzinho e sempre. Mas aí você sentiu essa latência e aí entrou o Davi em cena. Entrou o Davi, porque essa geração é uma geração que não precisa explicar, não precisa fazer curso, não precisa fazer nada, né? Eles já dominam ali no apertar. Então eu falei, não, se eu passar essa visão, e ele também é um cara estudioso da área, o outro irmão mais velho também é publicitário, eu falei, tô em casa, tenho ajuda aqui, Foi bom ter feito 8 filhos, né? Mão de obra, né? Aí foi que a gente começou esse trabalho juntos. Hoje ele é meu sócio. Muito bom. Mas o começo nem sempre foi muito fácil, porque afinal de contas eu era muito ruim de tecnologia. Então ele tentava me explicar algumas coisas e nós tivemos assim, tipo, como é que pode, né? Mas aí sobre essa junção, ele pode até falar um pouquinho. É isso daí mesmo, é persistência, né? Você não começa a fazer conteúdo já sabendo qual conteúdo que vai dar certo, né? Então, ao mesmo tempo que ela estava errando, ela estava aprendendo bastante. Com certeza. Foi aí que eu fui entrando, trabalhava em um monte de coisa, tinha um negócio pequeno ali aqui em São Paulo mesmo, às vezes fazia bico até de motoboy, e você vai tentando negócio aqui, negócio ali, aí você vai vendo que o digital é algo que está crescendo, você vê ali que não tem uma receita mágica, mas sim muito do lado humano, né, no negócio, que as pessoas querem ver, que elas estão abrindo o celular, né, para ver, e como que a gente pode atingir elas, né. Eu fui analisando, vendo que ela tem um conteúdo muito rico, né, tem toda essa história, essa carga, 8 filhos, bastante estudo, bastante luta, aplicou nela mesma e não tinha como passar isso daí para as outras pessoas. Então, aos poucos, tentando, errando, a gente foi vendo qual conteúdo funciona melhor e hoje a gente consegue ter mais uma estratégia, né? Muito bem. Agora, me conta assim, começo de tudo. Em que momento que você percebeu, falou, minha mãe é uma máquina e eu vou calibrar essa máquina aí para chegar mais longe, no digital? No digital foi quando a gente começou primeiro a fazer os conteúdos, assim, que começou a atingir gente além dos nossos seguidores ali da academia, vendo o feedback ali do box, né? Vendo os feedbacks das alunas ali, já deu aquela inspiração, né? Aí começou a jogar na internet, a gente tentava só com carrossel, sabia nem fazer um reel direito. E pingava lá um seguidor na semana. Incrível. Aí esse seguidor fazia um texto lá e você, aqui tem coisa, né? E quando o primeiro vídeo foi viralizando, pra gente 10 mil seguidores, a gente já tava viralizando, né?
E aí eu fui vendo, tem poder aí, é só alinhar o conteúdo usando o gancho certo, né? O jogo de palavras certo, o timing, o tempo de vídeo, o áudio, tudo isso, a ferramenta, a linguagem. Muito bom, muito bom. Mas aí tem um ponto, né? Que eu vou resgatar algumas coisas aí. Então, vocês começaram a produzir conteúdo, mas quando já estava fazendo esse conteúdo, você já tinha gravado um produto, né? Você tinha um produto feito, né? Em que momento que você fez? Fala um pouquinho sobre isso. Então, foi a loucura do Fórmula. Porque fala muito sobre venda, 6 em 7, eu tenho que fazer. Aí você fala, eu tenho que fazer, mas eu tenho que vender o quê? Ah, vou gravar. Aí eu peguei minhas trouxas, o videomaker que eu conhecia morava lá em Florianópolis, eu viajei, passei 5 dias na casa deles, e a gente gravou no pôr do sol, gravou na montanha, gravou com drone, olha, a gente gastou, viu? A gente gravou um produto que é muito bonito, tá muito bem editado, por sinal. Só que o público que veio para mim, ele era um público que não tinha a ver com o produto que eu já tinha feito. Então, eu sinto que isso foi uma falha, né, no processo, foi que eu acelerei. Eu fiz o produto antes de entender conhecer a audiência. Conhecer minha audiência, exatamente. Hoje, o meu conteúdo do dia a dia é baseado nas pesquisas que ele faz das minhas seguidoras. Mas na época, eu só falei, não, vou fazer o que eu gosto, o que eu quero, do jeito que, na loucura. E fizemos um negócio da hora, mas não é o nosso produto principal hoje. Hoje, o que eu faço com o celular deitado, lá na minha casa, na minha sala, tenho mais resposta, tanto em resultado quanto em assim, do público curtir mesmo, do que o outro que era elaborado. Bom, aí vocês foram, produziu esse produto, já estava fazendo conteúdo, e aí... 2 perguntas. Em que momento, Davi, você percebeu que começou a ter uma rampagem maior o conteúdo? Que saiu de 10 mil para 50 mil seguidores? Começou a escalar mesmo. Foi quando a gente começou a aplicar um pouco mais de estratégia, né? Isso daí foi lá para, acho que junho. De 2023, né? Nós estamos fazendo esse episódio aqui em janeiro de 2024. Junho de 2023, né? Começou a dar um boom maior quando a gente começou a usar mais estratégia na hora de definir como que a gente vai gravar esse conteúdo antes de só sair gravando, né? Uhum. A gente pegava assim, pega e grava, e também quando eu consegui convencer ela que o conteúdo que ia dar certo não era aquele carrossel com 20 pontos em textos enormes que ninguém lê. E super editado, que eu queria perfeição na edição, né? Coisas escritas, porque o meu desejo era mostrar quão técnica eu posso ser, sabe? Quão inteligente eu tenho conhecimento na área. Eu quero que eles saibam que eu sei o que eu estou fazendo. Só que na internet não é assim. Né? Você não precisa ser tão técnico, você tem que falar, dobra o joelho mesmo, e não flexiona, e não estende, mas estica mesmo, sabe? É a linguagem que a audiência entende. Que a minha audiência entende. Então, demorou para eu querer sair dessa técnica para algo leve e a minha cara. Eu vou abrir um ponto sobre isso, porque é o seguinte, alguns mercados sofrem com isso, principalmente mercado de saúde. Fisioterapeuta, nutricionista, personal trainer, dentre outros. É um mercado que às vezes, muitas das vezes, não se desenvolve as pessoas, os especialistas, os produtores de conteúdo, porque estão muito mais preocupados com o que os colegas de profissões vão pensar do que o cliente final. E aquilo trava. Não, mas tem o meu professor da faculdade que me segue. Eu fiz o curso com fulano, como é que ele vai ver eu falando isso? E é onde a pessoa trava o crescimento dela. Eu fiz algo para eu deixei, como é que fala? Eu deixei de seguir todo mundo. Boa estratégia. E assim, quando você vai crescendo, também você não quer ficar vendo mais a vida dos outros, você quer ver coisas que te fazem crescer naquilo que você escolheu, né? Então, eu selecionei a dedo quem eu seguia, e eu acho que o próprio Instagram entendeu que eu queria, eu sigo conhecimento e as minhas seguidoras me seguem. Então, eu parei de me preocupar, mas foi um ponto que, olha, eu vou te dizer que eu acho que eu patinei por 1 ano, mais ou menos,
nessa de palavra técnica, não falar certos jargões, assim, porque achar que vai pegar mal. Quem é muito técnico tem esse problema. Tem que deixar de ser. Pois é, isso acontece muito em profissões de saúde, algumas outras também, mas no nicho de saúde, assim, no geral, isso é muito forte. Aí, beleza, vamos pegar aqui os pontos. Então, vocês começaram com as estratégias que você vai contar pra gente um pouquinho dessas estratégias, né? Então, você que tá com a gente aí, olha, eu acho que é pouco provável que algum dia na sua vida você vai ver um outro podcast qualquer de alguém que saiu de 10 mil para 550 e poucos mil seguidores em 7 meses organicamente. Pouco provável, tá, gente? Eu vi isso acontecer, sei lá, com uma pessoa até hoje, talvez. E aí vocês chegaram num ponto que eu acho que é um ponto de limiar. Você se antecipou, esse é um erro comum de muita gente. Já tem um produto. Tem gente que entra na minha mentoria, Alavanca, e fala, eu já tenho um produto. Ué, mas me fala sobre a sua audiência. E aí quando você vai ver, a pessoa não tem audiência. A pessoa ainda não é um produtor de conteúdo. A pessoa não ministrou aquilo, sei lá, presencialmente, talvez, porque eu recomendo para alguns nichos fazer ao vivo, presencialmente, sentir a audiência. E é muito importante, né, para quem está ouvindo a gente, assim, fazer presencialmente ou ao vivo, porque você pega o feedback, quando você vai gravar, você lembra de algumas situações que as pessoas perguntavam algo naquele momento. Do tipo, olha, nessa fase aqui você deve estar se perguntando, mas Giva, isso. Então, é isso. Já entendi melhor a audiência. Então, a didática fica melhor. Beleza. Mas aí você tinha um produto, ok? E você já estava na fase com 50 mil seguidores, que foi quando a gente fez uma reunião. Foi. Você falou, eu não estou dormindo, eu tenho 50 mil seguidores, eu estou aumentando 3 mil por dia, mas eu não estou ganhando R$1 ainda. Então, quer dizer, o que é importante, gente? O conteúdo, ele te traz a audiência. A audiência é o motor para você fazer venda, tudo bem? Quem tem audiência tem o poder. Mas precisa ter um fiozinho que liga uma coisa na outra. Com certeza. Senão não vai rolar, né? E era isso que vocês estavam nessa época aí. Fazendo, acontecendo, com o produto pronto. Tudo acontecendo fiz rápido. O melhor curso do mercado, e aí? Sem monetização. Sabe quando você abre uma loja na 25 de março e tem 50 mil pessoas passando na frente da loja e você não sabe o que vender? Não sabe como vender? Você não sabe se você põe um palhaço lá na frente chamando a atenção? Você não sabe se você põe um cantor sertanejo trazendo para dentro aquelas pessoas que puxam? Você não sabe trazer essas pessoas para o que você tem. E você sabe que o que você tem é bom. Só que como é que faz para que elas entendam? E depois tem as barreiras que a gente passa, né? Eu não sei vender. Eu sei fazer, mas eu não sei vender. Então fica naquela coisa. Quando vai fazer alguma propaganda da venda, parece que faz com culpa. Nossa, mas eu estava dando grátis até agora. Como é que eu vou falar que eu tenho algo para vender? Como se fosse um pecado. Não, tá errado. Então eu tinha todas essas barreiras. Foi quando a gente se conheceu, né? Perfeito, falei, perfeito. Socorro, eu tenho aqui 50 mil pessoas e tenho um produto, está até instalado lá na plataforma de venda, mas eu não consigo levar as pessoas até lá, né? Perfeito. Então, esse é um problema muito comum que muita gente enfrenta. Eu me lembro, eu já tive lançamento que eu... Olha... Trágico. Sei lá, em 2017, 2016, por aí, eu fiz um lançamento com uma hipótese de um produto. O produto eu errei. Cara, as pessoas precisam disso. Não. Se você não tiver umas 10, 15, 20 te pedindo isso antes de você fazer, não é um bom sinal de que as pessoas precisam daquilo. Fiz o lançamento, investi na época com R$5.000, que para mim era muito dinheiro que eu não tinha. Tudo bonito, tudo perfeito, as aulas, as pessoas gostando, e quando eu abri o carrinho, não saiu nenhuma venda nas primeiras 3 horas, depois saiu uma, e no dia seguinte só tinha essa uma venda, eu tive que cancelar, porque não faria sentido ter aquela pessoa para um produto. E eu fiquei assim muito envergonhado, fiquei pensando, esse mercado não é para mim, esse mercado tá esquisito. E aí hoje eu percebo que qual era o erro. Para quem é da área técnica de qualquer nicho, você é muito técnico e você talvez manja muito todos os paranauê do seu produto, mas se você não adequar a linguagem e ao mesmo tempo que estiver distribuindo em lives, em CPLs, nos próprios conteúdos, se você não fizer a ponte para o produto,
nada vai acontecer. E às vezes quem é técnico fica com aquilo, meu Deus, eu sou muito bom, a pessoa vai comprar de mim porque já é bom. Mas não adianta. Se as pessoas não descobrirem que você é bom... Tem que vender, tem que falar que você é bom, mas tem que vender. Se não vender, não faz sentido, gente. Tem que ter venda, tem que ter entrega, tem que ter produto com propósito. Tudo isso é um pré-requisito da coisa toda. Com certeza. Bom, aí, vamos lá, né? Aí foi onde a gente conversou, né? A gente sentou na aceleradora, a gente assumiu o projeto e a gente fez um primeiro lançamento com essa base, um lançamento orgânico. A gente vendeu quanto? Foi bom, hein? Foi muito bom. Foi uns 20 mil, 18 mil, né? Foi acho que 20, né? E aí eu não acreditei, porque eu tava lá não sei quanto tempo na plataforma, vendeu acho que Não, tinha vendido alguns. Eu tava vendendo uns 2 por mês, 3 por mês, então, 3 assinaturas assim, por mês. Aí de repente, bom, vendeu um monte. Eu falei, caramba, não é que o negócio dá certo mesmo, né? Então a gente começou a falar sério e querer aprender entender mesmo, o jogo. Entender, né? Falei, agora eu quero entender o que precisa ter, quais são os componentes que precisam ter na minha fala, que eu preciso chegar a esse ponto. Então é aí que você entrou, né? Que até, tem que ter isso na aula 1, isso na aula 2, isso na aula 3. Aí eu coloco dentro do meu roteiro, do meu jeito, a gente estuda em base das respostas do público, né? A necessidade do público, e coloca tudo que tem que colocar no lugar certo. Perfeito. E pronto, vai lá e faz e dá certo. É mais simples do que gastar 8 mil, né? Muito bem. E tem um detalhe aí, tá? Porque tem muitos métodos de vendas. Então, o que vai garantir a escala do produto no longo prazo? Você tem que ter um produto ou uma esteira de produtos e você tem alguns métodos de vendas. Tem vários métodos. E, bom, a gente aplicou até na época o Meteórico, criado pelo Thales Kinderé, um grande amigo meu, e funcionou muito bem. Isso capitalizou e pôs a máquina para girar. E, acima de tudo, assim, deu o termômetro da confiança. Então, pode ter gente que está ouvindo a gente aqui, você já tem alguma audiência, e não precisa, você tinha 50 mil, mas de verdade, quando tinha 10 mil, não ia vender talvez a mesma coisa, mas ia vender. Tem uma parte da história que eu incentivo todo mundo, que tem que aumentar o termômetro da confiança. Isso. E olha, quando vende, aumenta. Aumenta, exatamente. Se você só fica batendo e não acontece nada, então você tem que entender o que é que está dando de errado. Bom, aí pegando nessa jornada, a gente pegou e foi começar a fazer um primeiro lançamento, né? Aí a gente foi estruturar o primeiro lançamento, foi o gravado. Foi aquele gravado falso ao vivo. Para vocês verem como funcionam as coisas, né? A gente foi estruturar por uma decisão da Andréa, até falou, vamos fazer o primeiro gravado, que eu tô com muito medo, eu tô insegura. Vamos fazer? Tudo bem. A gente foi lá, fui com a equipe lá, a gente estruturou. Como é que eu estruturei os CPLs? Numa folha de papel escrito ali, ó, você tem que falar isso, escreveu, botão embaixo do celular da câmera, né? A gente já fez um negócio bem bonitinho. E falei o que estava escrito lá, mas confesso que se eu olhar aquilo lá, nem quero olhar aquilo lá de novo. Vai aprimorando, mas né? Faz parte do processo. Tudo. E aí, com aquilo vendeu. Então, isso que eu fiquei com a autoconfiança mais alta, porque eu pensei, nossa, vendeu com aquela aula gravada daquele jeito. Aí eu falei, vou fazer ao vivo na próxima. Pois é. E aí tem bastante ensinamento, né? Então, assim, tem estrutura de tanto de conteúdo, que o Davi é craque nisso, quanto os blocos persuasivos da fala, da venda. E a venda começa no boa noite. Começou ali, e todo é um jogo de sinais, tem um seeding que você vai fazendo semeaduras, e aí sem perceber você vai vendendo sem vender, até que chega uma hora que quando você vai abrir as vendas, as pessoas já estão assim, meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso disso que você está oferecendo. Na primeira aula as pessoas, né, com esse método, as pessoas já começam a perguntar, quanto é o seu produto? Eu falo, mas eu nem falei nada disso, eu não estou aqui, prestem atenção no conteúdo da aula, eu vou mostrar para vocês, mas não é agora, calma. Muito bem, e aí só para recapitular, a gente acho que fez nesse primeiro lançamento tem um ROD 4 já, 5, por aí, né? Mesmo com um monte de coisas a ser ajustado.
E aí vem um ensinamento muito bacana que eu vou falar e eu vou passar a fala pro Davi depois. Tem uma frase que é um clichê do mercado. E assim, eu sou anti-clichê. Eu me esforço para pensar fora da caixa. Tem uma coisa que nós falamos em copy que é o caminho da boiada. Tipo, tem 30 bois. O último não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele só está seguindo o caminho da boiada. Essa frase é com todo o respeito do mundo, não foi ele que criou, acho, mas é dita por um grande guru do mercado, que é o Érico, que é feito é melhor que perfeito. E eu discordo totalmente dessa frase. Eu também. Feito é melhor do que não feito. Porque se eu pegar duas folhas de sulfite e eu fizer um aviãozinho de papel, eu fiz um aviãozinho de papel, tá aqui. Meu aviãozinho vai ficar muito bom. Só que se eu pedir pro meu filho que tem 9 anos fazer um aviãozinho de papel, ele vai fazer um aviãozinho e não vai ficar tão bom quanto o meu. Se você olhar o meu, os dois estão feitos, mas o meu tá perfeito. Se eu falar qual que você escolhe, ninguém vai querer o pior. Né? Ninguém vai querer o pior. Então feito é melhor do que não feito. E aí, por que é importante isso? Eu acho que a frase ela tenta dizer isso, mas não é isso que diz. Tudo bem? Você fez, se desbravou, e aí falou, vou pro ao vivo. E aí quando foi pro ao vivo, o resultado mudou, né? Aumentou bastante, eu lembro. E hoje é só ao vivo o lançamento no Instagram, todo mês. Não dá nem pra imaginar gravado. Não faz nem sentido mais. Não faz sentido pensar numa gravação, porque essa interação que a gente tem, não dá pra interagir muito, né? Nessa hora você tem que dar o teu conteúdo. Mas a confiança aumenta de um jeito e você também vai pegando umas manhas de anotações, de pontos chaves, aonde é melhor para você, e aí não deixa escapar nada. Eu não deixo escapar nada, mas é muito melhor. Muito bom. Muito. Bom, nessa jornada, e a gente vai falar de conteúdo só para fazer uma síntese, é um negócio que está faturando 40, 50 mil reais por mês no bruto, né? Isso. Meta para esse ano de quanto? 100 mil no mínimo? 100 mil por mês, fazer 1 milhão, olha o sorrisinho. Tem que pensar, né? Tem que pensar. É isso aí. E aí hoje você construiu uma plataforma, era um produto, virou uma plataforma com vários programas, né? Isso, são vários programas, desde para a pessoa que nunca treinou, ela está vindo sedentária. Eu trabalho com mulheres acima de 40, muitas delas com problemas de limitações articulares. Então, conhecendo o público, a gente percebeu que era essa uma das necessidades principais. O produto original era muito mais avançado. O produto original é queima calórica, com treino intervalado em alta intensidade, com exercícios complexos. Só que aí o público que veio para mim, por conta da minha, né, tenho 50 anos, mãe de 8 filhos, pela minha história, vieram mulheres acima de 40. E eu vivenciei todo esse processo depois dos 40, então nada mais justo do que atendê-las, né? Mas eu vinha treinando já há muitos anos para fazer o HIIT. Só que aí, vamos voltar e a gente começa igual começamos a planejar uma aula na faculdade. Começa pelo treino principal e depois vem para os pontos que vão te levar a fazer o treino principal com eficiência, né? A mobilidade articular, depois a estabilidade do tronco, depois até chegar aqui. Então, eu fiz o contrário, mas o que eu fiz agora, né, na plataforma de dar início ao processo até ela chegar aqui, eu estou conquistando essa mulherada. Elas estão tendo resultados incríveis por conta de um aprendizado, né? Eu falei, eu tenho esse produto aqui, eu não vou jogar fora, tá lindo, maravilhoso, e ele dá resultado? Dá. Só que assim, é o produto que elas têm que fazer por último, o que elas têm que fazer antes disso. Então, acaba que hoje a máquina de vendas vende por conta desses anteriores até chegar lá, né? Muito bom. Isso aí tem uma tendência de mercado que é o seguinte, alguns negócios digitais estão caminhando para o formato de assinatura. E como é que funciona? Você tem algumas etapas antes da pessoa poder comprar o seu produto, assim como você pode ter também algumas etapas depois. É uma jornada. Então, ao invés de você ter o produto A e o produto B, e você vai se matando, se esfolando lá para... É muito difícil ter um cronograma disso ao longo do ano. Você vende vem por uma big idea e a pessoa leva todos eles. Isso. E aí você usa isso para matar a objeção. Olha, se você não está preparada para isso, tem aqui o produto X que vai te preparar para isso.
Se você já está nessa fase aqui mais avançada, você pode até fazer, mas você vai, já vou te avisar, você vai chegar lá e o produto estará lá para te ajudar. E aí, tem uma frase que eu gosto muito que foi criada por um tal de Matias. Uma plataforma nunca vai vencer uma big idea. Para quem tem plataforma, pretende vender plataforma, assinatura com vários produtos, a pessoa vai comprar por causa de um produto. Então, o funil é para aquele produto e aquele produto faz a máquina inteira rodar. Isso eu tenho como exemplo que, por exemplo, o treino intervalado em alta intensidade, super bem gravado, ele ainda continua sendo a proposta inicial, porque quem não quer emagrecer? Para emagrecer, você tem que chegar lá. Só que a pessoa que está chegando, ela não está no nível para fazer aquilo. Então, os outros todos são grandes bônus que elas estão recebendo. Então, isso é uma grande fala. E é íntegro, porque é verdade. Ela quer emagrecer, ela tem que conseguir chegar aqui. Então, esse processo dela andar esse caminho dentro da minha plataforma é muito interessante porque fideliza. Hoje mesmo eu olhei na comunidade de alunas e tinha uma desafiando as outras, falando assim, eu terminei a plataforma inteira, zerei o game, porque agora eu quero começar de novo com todo o meu conhecimento. Quem vem comigo? Olha, eu achei o máximo. Ela mora fora do país, já movimentou o grupo de alunas hoje, desafiando as meninas a fazerem todo o programa de novo, desde o começo, para ter mais resultado. Muito bom, muito bom. Isso é importante, gente. Então, nessa ideia de você ter um conceito de plataforma, o foco... mas eu vou vender o quê? O foco passa a ser focar em renovação. É isso. Sempre tem uma coisa nova. Aí, vamos lá. Deve ter gente vendo aqui falando assim, o Davi não vai falar nada? Quietinho, esperando. O Davi está quietinho. Então, vamos pensar em alguns ensinamentos, porque, gente, ter esse resultado é para poucos. E aí, vamos pensar uma pessoa que está hoje começando, tem 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, já está fazendo conteúdo, mas não conseguiu ainda ter um crescimento exponencial. Dentro das suas estratégias, qual é a primeira que você recomenda? Que é o que vocês usaram? Para alguém que está começando, primeiro definir exatamente qual que vai ser o público-alvo que você vai se comunicar, qual que é a persona, qual que é as dores, os desejos, mas algo íntimo, não aquela coisa superficial, um inimigo em comum ali do que você quer pregar, o que você não abre mão, as suas crenças, porque quando você tem isso definido, você pode alimentar ali, não sei, um banco de dados do ChatGPT ou outra inteligência artificial. Quando você tem aquele banco de dados alimentado, você pode pedir para ele gerar pautas de conteúdo para você infinitas. Você não precisa mais ficar ali se matando. Foi aí também que a gente teve um boom grande pra caramba. Foi ali na metade do ano passado, foi quando o ChatGPT estava bem acessível para todo mundo, estava aquele grande boom de inteligência artificial e eu comecei a usar isso para gerar as pautas de conteúdo, né? E isso faz toda a diferença, ainda mais para quem está começando e para quem não conhece ainda muito bem o seu público. Define ele primeiro, faz o conteúdo. Se mais para frente um outro público próximo ao que você estava mirando, foi ele que te agarrou, talvez, seu público te escolheu e é isso. Você vai adaptando aquele seu conteúdo para o seu personagem digital, né? Perfeito. Isso foi muito legal porque ele tem umas estratégias muito interessantes. Agora a gente tem alunas, né? Então fica fácil fazer pesquisa do que elas querem. Mas até para os nossos conteúdos eram focados nos comentários dos meus conteúdos anteriores. Tipo, mas eu não consigo fazer isso, eu tenho dor no joelho. E para dor no joelho, como é que é? Eu falei, poxa, eu vou fazer um conteúdo para dor no joelho. Então, é assim que você conhece seu público. Tem gente que fala, então eu vou ter que mandar um questionário. A gente manda agora para as alunas. Qual é o seu desejo? O que você tem mais dificuldade? Aí a gente começa a criar os nossos programas da plataforma baseados nos desejos das alunas. Mas o conteúdo é com todo mundo, com a galera dos seguidoras. Normalmente agora é de preferência com quem comprou. Porque chega um ponto que você tem que ouvir quem compra. Quem já comprou, né? Então, quem compra é quem importa, porque aquele é o público de quem está comprando. Legal. Eu vou tentar materializar em passos. Você já soltou a bomba de uma vez só, né? Então vamos lá. Passo 1 que você falou é você conhecer bem a sua persona. Com certeza. Nada muito raso. Público-alvo. Vai a fundo nisso. E aí, pra galera que está em casa, se a pessoa, imagina o seu cliente que você quer ter.
Que a persona, ela é a figura que é o representante do público-alvo. Isso. Tem todas as características mais comuns. Você que está vendo a gente hoje aqui, se eu entrar no seu Instagram hoje, você quer atender o público X, certo? Se eu entrar no seu Instagram hoje, eu vou perceber isso nos primeiros 5 segundos? Isso é muito importante. Exato, tem que adaptar a linguagem, a técnica que você está usando. Campo semântico, dentre outras coisas. Semântico, Então, muito assim, importante. e aí, pessoal, tem muitas pessoas que não crescem porque ela tem dificuldade em renunciar aos outros públicos. Ah, não, mas é que tem gente aqui. Cara, dane-se que tem gente aqui que tá... Cara, dane-se. Quando você focar, o foco ele expande. Porque as pessoas vão bater o olho e falar, nossa, a melhor estratégia de todas é quando a pessoa vê um conteúdo seu e ela fala assim, meu Deus, você está falando comigo. Então aí tem a questão da persona, uma definição mais profunda e o entendimento... Seria o passo 2, conhecer um pouquinho mais as palavras de campo semântico? Isso, as palavras do campo semântico que essa persona gostaria de ouvir, a comunicação que ela está acostumada, a comunicação que ela usa, e você adaptar os seus conteúdos para essa semântica. E também, primeira coisa, acho que talvez ali atrás junto, quando você está criando o público-alvo, em qual rede social está esse público-alvo, né? Não adianta, eu vou falar com 40 a mais, finalmente nichei o meu público com aquele medo de, vou perder a mulherada que tem 20, 30 anos. Dane-se, vamos nichar, vamos pegar um público-alvo certinho. Tá, nichou, vou abrir um TikTok. A pessoa vai lá, abre o TikTok, se mata no TikTok e não converte, não traz um público que ela precisa, né? Aí você falou... parte de campo semântico, né? Na sua visão, o que seria para as pessoas entenderem o que é o campo semântico? Assim, é o uso certo das palavras, né? Por exemplo, qual palavra que você vai usar para formular a sua frase, né? Tem diversas palavras que teriam o mesmo significado, mas a semântica que você usa é o que varia o impacto daquela frase para quem está lendo, né? Então, por exemplo, às vezes você quer fazer um vídeo viral e quer começar ele ali logo com um gancho que pegue. Tem semânticas que vale para qualquer público-alvo, para qualquer pessoa vai captar ela. Descubra o segredo, né? Logo no começo do vídeo. Mas tem semântica do público-alvo em específico. Sei lá, talvez a pochete. O braço mole. O braço mole. Descubra como deixar o seu braço durinho. Perfeito. Exatamente. Coisas dessa área que só aquele público-alvo fala. Tem como, e nada mais como você ter vivido, né? Ser a pessoa transformada, ou então trabalhar, como você falou, né? Com esse público, porque como você vai saber? Perfeito. Eu vou abrir um loop aí, porque esse assunto é muito importante e as pessoas não entendem ainda. Então, assim... eu tenho um conceito que eu criei de campo semântico, que são todas as combinações de palavras que produzem sentimento nas pessoas. Isso. Então, assim, tem palavras que são do uso geral da pessoa. Ela não fala, às vezes, quero emagrecer, ela fala, quero perder a barriga, quero perder a pochete, né? Braço mole, flacidez. Então, assim, quando você fizer, e é isso que a gente recomenda, né? Fazer uma lista, uma nuvem com todas as palavras... todas essas principais palavras, e essas palavras estão ligadas normalmente a dor ou desejo. Então, para quem está ouvindo a gente, pega aí a sua persona que você desenhou, lista aí 10 dores. Com certeza. 10 desejos. Então, as dores e os desejos são as palavras basicamente de campo semântico, não apenas, mas se tudo que você for fazer em relação à escrita, conteúdo, copy, e-mail, dentre outras coisas, se usar essas palavras, passa aquela sensação de que, nossa, está falando comigo. E é isso que vocês estão explorando muito bem com a linguagem adequada para o público. Com certeza. E tem algo também que é bom, não só da linguagem adequada para o público, mas também uma linguagem para o ser humano no geral, que são as palavras que vão prendendo ela num vídeo, né? Tem a semântica do público-alvo e a semântica, que nem eu falei, dos gatilhos mentais, né? Que qualquer
livro ou curso de conteúdo viral, vai dar algumas assim que às vezes vão alterando, mas normalmente é a mesma, né? Descubra o segredo, truque, faça isso, veja, entenda. São palavras assim do público geral que dá para a pessoa usar em qualquer nicho. E é muito legal porque ele tem essa clareza. Eu, como expert, muitas vezes foge. Você quer mostrar um exercício que vai ajudar ela com o problema dela no joelho. É isso que eu tenho no meu coração, eu sei resolver isso. Aí ele vem com a lista de palavras, fala assim, você vai gravar conteúdo hoje? Porque eu tenho 2 dias da semana que eu gravo conteúdo. Então, olha só para você lembrar, manda para mim todas as palavras antes de eu começar a gravação. E às vezes ele coloca também situações como vídeo, que talvez é bom... referências, né? Que é bom eu olhar. Então, vale a pena, né? Você vê o que está virando. Então, se você não é uma pessoa sintonizada como eu, ajuda muito ter alguém que seja, né? No caso, eu tenho ele, que está sempre me falando, vamos testar isso? Vamos. Aí a gente testa, não deu. Vamos fazer outro, vamos testar isso. Então, ainda se até não hoje... tiver, é bom sintonizar. Consuma conteúdo. Você quer viralizar, tem que consumir conteúdo. Tem que saber o que está dando certo. Muito bom. Qual que é o formato que está rolando, o que está prendendo a galera. Tem um monte de tendência que dá para pegar aquela tendência e adaptar para o seu conteúdo fácil. Eu costumo ficar de olho nisso. Muito legal que você falou, porque a pessoa quer fazer algo diferente, mas não tem referência. Então, assim, eu fico de olho, vejo alguma coisa no Reels, vou salvando. Também. Raro eu ver alguma coisa depois. Mas você salva, você lembra. E às vezes quando eu vou fazer, eu dou uma olhada nos salvos, vejo, olha que legal, dá pra fazer isso, aquilo. Mesmo que não seja no nicho, né? Exatamente. Não precisa ser exatamente muita coisa nicho. que ele me manda assistir nem é do meu nicho, mas é a tática ali que funciona. Tirar o papelzinho lá do quadro. Né? Então, assim, é uma tendência que eu não vi ninguém do meu nicho fazendo. Aí eu vou testar, porque tá rolando maior coisa lá com outro nicho, e dá certo no meu também. Então, tem que estar ligado. Uma coisa que eu percebi que nem sempre o que tá em tendência vai ser exatamente o que vai dar certo também. E às vezes algo que você nunca imaginaria que ia dar certo, vai dar certo. Tem vídeo nosso aí que foi totalmente contra toda a fórmula de conteúdo que a gente tem ali. Ela inovou, colocou a CTA logo em seguida do gancho ali, que a gente tem um mapinha de criação de conteúdo, né? De Reels. Mudou, alterou a ordem, 4 milhões de visualizações. Uau. Pegamos, vamos repostar? Repostamos 1,5 milhão de visualizações. Usou o mesmo modelo, outro vídeo, estava lá com umas 300 mil visualizações. Usando aquele modelo que alterou um pouco. Então, às vezes você cria uma tendência, às vezes você cria algo novo. Uma coisa também é que tem que aceitar o seu perfil, porque eu vejo muita referência e eu percebo que muita gente cresce no mercado por polêmicas, por questões mais, sabe assim, mas eu não tenho esse perfil. Eu não sou o tipo de mulher que gosta de dar minha opinião sobre nada, assim, muito forte, a não ser que sobre as minhas crenças em relação ao meu trabalho, ao meu produto. Então, eu tenho opinião forte sobre isso. Agora, sobre coisas que estão acontecendo na mídia ou coisas que estão acontecendo na vida dos famosos, BBB, não adianta, eu não vou fazer bem esse tipo de coisa, mas tem gente que pega ganchos assim de polêmica e viraliza, mas eu escolhi ficar sempre mais dentro da minha técnica, do meu conteúdo. Dentro das 4 linhas, né? Então assim, foi uma coisa que foi uma escolha. Já tentei ter opinião sobre algumas coisas, fiz vídeo que eu não gostei, nem postei, mas é melhor a gente ter essa postura, assim, qual postura você vai seguir? Porque uma hora você é super engraçado, a outra hora você é super técnico, outra hora você é polêmico. Não, você tem que escolher uma linha, né? Como que vai ser a sua personalidade, né? A sua figura vai ser mais, né? O meu lema é que eu ajudo mulheres acima de 40 anos a emagrecer, a perderem peso, emagrecerem sem enrolação. Então, se o meu lema é sem enrolação, eu não fico de enrolaçãozinha. Eu falo o que tem que fazer, né? Mas assim, direto ao ponto. Então, é bom você criar saber como você vai ser. Isso aí acho que entra até dentro do passo a passo, né? Com certeza. Uma identidade própria que não fique se moldando pelos outros. Sim. É uma identidade pessoal e não precisa ser extremista, como a gente sabe. Tem muita gente que
Cara, você vê que aquele conteúdo é pro cara ganhar like, sabe? Pro pessoal comentar. Cria polêmica de propósito pra dar aquele hype. Só que você traz as pessoas erradas. Normalmente. O engajamento errado. Não adianta viralizar sem direcionamento. Você né? falou uma coisa aqui sobre os gatilhos de entrada. Então, os gatilhos seriam os ganchos de início, que Isso. é faça isso. Por exemplo, pessoal, só para entender até a diferença de campo semântico também. Faça esse exercício para fortalecer a musculatura que envolve o joelho. E aí, isso versus faça esse exercício e acabe com a dor no joelho em tantos dias. Isso. Descubra o segredo para o fim da dor de joelho. Então, todos os conteúdos seus começam com um gancho, que um gancho é esse gatilho. Esse gatilho mental. Que gera curiosidade ou algo parecido. Com certo? certeza. Curiosidade ou talvez uma crença impopular, uma crença contra-intuitiva, né? Na verdade, algo assim que vai contra o que a galera sabe, né? Pare de fazer caminhada se quer emagrecer, né? Aqueles negócios mais tchum. E tem que ser sempre em 2 segundos, né? Tem que ser aquela coisa que vai prender. Já fiz vários vídeos, um conteúdo maravilhoso, mas ele falou assim, vai ter que tirar esse tanto de começo aqui, está demorando muito para chegar, né, ao principal. Então as pessoas querem consumir coisa rápida. Que a gente tem gostado muito de fazer agora, porque toda hora muda, né? Tipo, por exemplo, agora a gente está em janeiro de 2024, o Instagram está dando mais prioridade para os carrosséis e para os posts únicos. Está dando mais alcance para eles até do que antes estava dando nos Reels em 2023, dependendo do conteúdo. Talvez quando a pessoa estiver vendo esse podcast vai estar diferente, né? Então, por isso, além de manter atentado, é bom saber o lado humano, porque o lado humano ele não muda tanto, sabe? As pessoas ainda têm coisas que prendem elas e que vão manter elas interessadas em algo. Então, é muito mais importante estudar isso daí, o lado humano da coisa. E eu gosto porque ele tem tudo isso em tabelas de Excel, sabe assim? Os rios estão caindo, os rios, o carrossel está aumentando, olha isso aqui, para ver o que é a tendência até do meu próprio público. Então, ele fala, deu tanto de curtida aqui, deu tanto de interação ali, investe mais nesse lado aqui. Então, é bom analisar o seu conteúdo, assim, semanalmente. O que deu, o que não deu, porque se você não está dando e você continua fazendo do mesmo jeito, porque alguém disse que tinha que usar esses ganchos, mas talvez seu público não é esse gancho, é outro, então você tem que começar a testar. Ou fica se baseando só num post que deu bonzão. Não pode. Então, ou seja, entra mais um elemento que é gestão dos indicadores. Isso. Com certeza. Para saber o que está dando certo, saber o que está dando errado e saber basear nisso. E aí, sobre a frequência. Porque basicamente o conteúdo de vocês é o Reels, né? 90%, 80%. E com qual frequência diária? Agora a gente está mudando um pouco, porque, como eu falei, o Reels está deixando de engajar tanto, ele não está atingindo mais tanto seguidor como ele atingia antes. Então agora a gente varia, a gente coloca, normalmente hoje em dia a gente está fazendo um carrossel, um post, um Reels, ou 2 Reels, um carrossel, às vezes 2 Reels só. Mas são 3 por dia. Mas 3 publicações por dia, alternando entre qual estilo está mais em alta e também qual é o nosso objetivo ali durante a campanha que a gente estiver fazendo. Perfeito. Então a frequência de 3 diário. Exatamente. Vamos pegando os códigos, hein, pessoal? 3. Não adianta ser menos, porque você tem que ser visto toda hora pelos seus seguidores. E de formas diferentes, com conteúdos diferentes. Não só a mesma coisa. Eu uso postagens, às vezes eu reposto. Recicla, claro. Reciclo alguma coisa, mas não é frequente. Mas acontece, eu olho para trás e vejo... Você está falando de 21 conteúdos por semana. Se desses 21 tem 5 lá que é uma reciclagem... Não tem problema nenhum, ainda mais quando é muito conteúdo. E quando é porque você tem que ser visto. Tem uma dica que eu vou dar que você falou dos indicadores, para quem está começando, né? Quando a pessoa ela alinha tudo isso, é bem simples, pega lá os dados mais importantes lá do alcance orgânico, coloca numa planilha e vai atualizando. Mas a pessoa não sabe ainda analisar isso daí, ela não tem a experiência de pegar, bater o olho, não baixou o número de salvamentos nos meus conteúdos, o que está acontecendo? Eu não sei, isso daí o conteúdo está perdendo valor, como que você pode melhorar o valor? Às vezes as pessoas não estão comentando tanto, não está tendo um CTA que instiga elas a comentar ou não é um conteúdo que engaje. Então, às vezes, se você não sabe exatamente como ler
esses números, tem um segredo muito bom, que é pegar essa planilha toda, copia, abre o ChatGPT, é o gratuito mesmo, cola tudo lá e pede para ele te dar um overview, uma análise do mês, o que você tem que fazer para mudar. O ChatGPT já vai te dar umas boas dicas ali para quem está começando. Muito bom. Lógico, o lado humano é melhor. Quais dados ele pega para jogar lá? Quais dados a pessoa tem que pegar para jogar no chat? Vamos ver. Com certeza, lógico, começar pelos seguidores. Se eu colocar assim, ó, meu Instagram tem um total de X seguidores, é isso? Isso, tipo, seguidores, a cada semana eu atualizo por semana, né? Tem gente, talvez por dia. Tá crescendo tanto por semana. Isso, porcentagem de crescimento por semana, alcance dos Reels, alcance de cada modelo de postagem, Reels, carrossel, publicação, Stories, engajamento, cliques, se é comentários, se é curtidas, se é salvamentos, se é downloads, às vezes dá pra você puxar isso daí. Então, tipo, tem todas essas métricas que você abre ali no painel profissional, tudo que você vê ali no painel profissional, coloca isso numa planilha. Se tem como extrair esse dado no Instagram, coloca na planilha. Porque uma hora que você bater o olho ali, depois de um tempo... Mas você joga a planilha no chat ou você vai pôr... Eu jogo a planilha inteira. Eu primeiro atualizo essa planilha, né? Alimento ela. E depois de alimentar ela, eu copio o mês inteiro, copio assim a planilha mesmo, assim, seleciono, né, ela ali, seleciono todos os dados, colo lá e falo, isso daí é minha planilha de alcance orgânico, me dá uma análise. Me dá uma análise o que eu posso fazer para melhorar. Exatamente, o ChatGPT já vai te dar, não vai ser a melhor, né, porque claro, o mas ser já humano, dá indícios, né, mas já dá um caminho para quem está começando, sensacional. Muito bom. Olha, que aula, hein? Que aula de conteúdo, abriu o baú mesmo, hein? Abriu o baú. Pessoal, olha, o bate-papo tá muito bom, a gente tá chegando no fim, você vê como o tempo voa, né? Já tá quase 1 hora aqui. Mas eu agradeço demais aí o trabalho de vocês, muito feliz com os resultados, sei que isso aí é só o começo. Vou pedir para você deixar os seus recados finais para quem... Imagina a Andréia quando foi lá e comprou esse curso e não deu certo. Para pessoas que estão nessa situação, que, cara, eu já sei que tem que fazer, mas estou fazendo e não está dando certo. Eu queria que você desse o seu recado final e o Davi o recado final também para a gente finalizar. Tá. Como eu trabalho na área fitness, eu vou usar a mesma coisa que eu falo para as minhas seguidoras, né? Que não tem segredo, não é um grande segredo, mas é a constância, é continuar fazendo o que você sabe que você precisa fazer. Para emagrecer, você sabe que você precisa cuidar da sua alimentação e treinar todos os dias. Então, se você sabe que você precisa postar todos os dias, é independente de como você se sinta, isso não é sobre você, é sobre o seu negócio que você quer ver crescer. Então, disciplina, constância e realmente é isso que vai fazer todo o resto cair por terra. Por exemplo, a timidez, é a prática, é o estar diante do seu público todos os dias, mesmo que você pense que aquilo ficou estranho, que você gravou 3 vezes antes de coloca. Mesmo assim, constância, continua fazendo o que tem que ser feito e uma hora a coisa vai acontecer. Muito bom. E aí, Davizão? O que eu poderia falar é falar de constância também, mas um recado muito bom também é para a pessoa ter um pensamento sempre estratégico e colocar a mente e o esforço dela no lugar certo. Porque se ela for sempre ali ouvindo de guru em guru, o que eu faço? Eu vou tentar isso, vou tentar aquilo. Pega algo, foca naquilo, tenta repetir aquilo, coloca, analisa, estrutura, vê o que dá para melhorar e não fica pescando muito em todo lugar. Pega assim os modelos de conteúdo, confia em quem está fazendo já há mais tempo e tem resultados reais e aprende com essa galera daí, que toda hora está mudando. Muito bom, muito bom. Gente, então é isso. Gratidão aqui pela presença de vocês. Foi incrível, bate-papo, muito ensinamento. Você que está com a gente aqui até agora, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Aposto que o Davizão vai ficar de olho aí para responder umas dúvidas sobre conteúdo, tá bom? E sigam também o perfil, né? Fala o perfil, Andréa, Box. Box 333, Andréa Scheid. Ok, a gente deixa aqui na descrição do vídeo os comentários. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. E em breve, fica de olho aqui no nosso canal que tem mais um Pode Alavancar para te ajudar a escalar o seu negócio digital. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.